Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu tô aqui de volta para falar nesse especial aí sobre vitaminas, sobre o ácido fólico ou vitamina B9. Roda aí a vinheta. Bom pessoal, eu decidi gravar esse vídeo porque a gente teve aí uma enquete no Instagram, um monte de perguntas sobre a vitamina B12 e eu já falei sobre o ferro no começo do mês, então eu resolvi fazer uma série aí especial sobre as vitaminas para falar do que eu chamo dos 3 mosqueteiros. Na verdade são os 4 mosqueteiros que participam aí da formação dos glóbulos vermelhos ou das hemácias do sangue. São eles o ferro, a vitamina B12, que a gente falou semana passada, o ácido fólico, que é a vitamina B9, que a gente vai falar hoje, e a vitamina B6, que seria o D'Artagnan, né? Tem os 3 mosqueteiros e o D'Artagnan. Então, o ácido fólico, ele é uma vitamina que é muito conhecido pelas gestantes, porque se sabe que deficiência de ácido fólico predispõe à má formação do feto, principalmente em relação ao sistema nervoso. Então todo mundo sabe aí que quando estiver pensando em engravidar, uma gestante que estiver no começo da gestação, o pessoal acaba repondo esse ácido fólico. Só que tanto o ácido fólico quanto a vitamina B12, os dois participam da formação do sistema nervoso do bebê e também da função nervosa do nosso corpo. Então a deficiência de B12 também causa isso, e aí, enfim, vê o vídeo da semana passada em que a gente fala um pouquinho sobre essa questão da B12, né? Só que o ácido fólico ele não deve ser tomado só pelas gestantes. Na verdade, o ácido fólico ele é bem abundante nos alimentos, principalmente em frutas e vegetais. A biodisponibilidade pode chegar até 100%, em média 80% nas frutas e vegetais. Ela é um pouquinho mais baixa nos produtos de origem animal, mas também tem. E dificilmente você vai ter deficiência se você tem uma alimentação aí saudável e balanceada. Porém, a gente sabe que existem muitos produtos industrializados que também são fortificados de ácido fólico, então não era para muita gente ter deficiência de ácido fólico, né? E eu vou explicar um pouquinho por que eu tô falando dele aqui. Porém, a gente sabe que de 10 a 30% das pessoas pode ter dificuldades na absorção do ácido fólico por mutações genéticas que causam essa dificuldade. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, mas assim, 10 a 30% das pessoas pode ter uma dificuldade de absorção. Quem são essas pessoas? A gente não sabe, a gente só vai saber se a gente dosar o ácido fólico, certo? E um outro detalhe que é interessante falar é que o ácido fólico que a gente vê nos suplementos da farmácia ou mesmo fortificando os alimentos, ele é, na verdade, uma molécula inativa, né? Ele é uma vitamina inativa que precisa ser ativada no nosso intestino. E essa ativação é que vai estar também prejudicada nessas pessoas que têm essa dificuldade genética. Então, quando a gente vai suplementar ácido fólico, a gente precisa fazer realmente um estudo da pessoa para ver se ela é uma boa absorvedora ou uma má absorvedora. Bom, e aí por que eu vim falar aqui dos 3 mosqueteiros, né? Que, na verdade, o ácido fólico ele tem uma questão de pegadinha. Como eu falei para vocês, a deficiência de ferro é muito mais comum do que a gente imagina, a do B12 também, né? Uma pode ser 1/3 da população, a outra 1/4 da população. A deficiência de ácido fólico, ela pode acometer até 10 a 30% da população por essa dificuldade de absorção. E aí, a interpretação dos exames de sangue, quando a gente faz a dosagem no sangue do ácido fólico, ela tem algumas particularidades. Então, eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês o que eu costumo explicar para os meus pacientes. É o seguinte, imagina que a nossa medula óssea, que é quem produz o sangue, né, quem produz as hemácias, os glóbulos vermelhos, ela é como se fosse uma fábrica. E para você conseguir produzir as hemácias, a gente precisa desses 4 elementos, certo? Se tem um elemento que está faltando, a medula vai começar a produzir e de repente ela vai parar porque não tem elemento suficiente. Então muitas vezes, se tem um faltando, um dos 4 mosqueteiros, o que a gente está vendo no sangue dos outros 3 é uma sobra porque não está sendo usado e não porque você tem um nível legal, uma não deficiência. E é muito comum quando você começa a suplementar um deles, por exemplo, a pessoa tem deficiência de ferro, ela começa a suplementar o ferro, o nível de B12 e de ácido fólico cai. Por quê? Porque no que você dá para a medula aquilo que estava faltando, ela começa a funcionar mais, a fábrica começa a funcionar mais rápido e os outros elementos
que são necessários para a produção dos glóbulos vermelhos acabam sendo consumidos de forma mais rápida, e aí é que você vai ver realmente o que está acontecendo. Então, gente, sempre que você tem um elemento desses 4 mosqueteiros faltando, a ABC a gente acaba não dosando muito na rotina, porque a deficiência dela é mais rara, ela é muito abundante nos alimentos, mas eventualmente pode acontecer, né? E sempre que você estiver dosando, então você estiver vendo uma deficiência de um desses elementos, provavelmente o que você está vendo dos outros é um valor falso, porque na verdade o corpo não está conseguindo usar. Então a gente sempre deve, quando for repor os 3 mosqueteiros juntos, pelo menos uma quantidade mínima recomendada, que é aquela ingestão diária recomendada dos nutricionistas, para depois reavaliar e ver se realmente a pessoa precisa ou não, ou está em deficiência ou não. Então, quem é meu paciente, às vezes, eu sempre explico isso, porque eu sempre gosto de, quando eu passo a manipulação, passar os 3 juntos, por esse motivo, porque na verdade muitas vezes o que a gente está vendo no sangue não é o valor verdadeiro, e sim um valor superestimado por causa que o corpo não está usando o suficiente. E por que eu estou dando tanto esse detalhe técnico aqui para vocês? Porque é importante a gente parar para pensar nisso, porque às vezes a pessoa olha o seu exame antes de ir no seu médico e se assusta, se apavora porque, poxa, eu estou tomando vitamina e meus níveis baixaram. É por isso que pode acontecer. Então, pessoal, em relação ao ácido fólico, é muito importante a gente ficar de olho, porque assim, pessoas que têm predisposição a ter deficiência de B12 e de ferro, a gente precisa ficar de olho no ácido fólico também. E a gente sabe que de 10 a 30% da população pode ter dificuldade de absorção. Então é legal você, se você tiver sintoma parecido com os da deficiência de B12, né? Anemia, cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, cãibra, dormência nas pernas, tudo isso pode ter a ver com deficiência de ácido fólico também, é semelhante à B12, e tudo isso também pode estar acontecendo ou de um jeito muito leve, muito sutil, até de uma forma mais grave, que é quando chega na anemia. Então, mais uma vez, a gente não precisa esperar ter anemia para olhar para isso, para fazer essa prevenção. Tá bom, pessoal? Bom, esse vídeo, então, ele é um complemento do vídeo sobre a B12 que veio na semana passada. Se você não assistiu, assiste, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui pra mim e compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível, tá bom, pessoal? E eu queria agradecer muito a audiência de vocês e obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo bem grande. Tchau, tchau!